Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Acompanhem comigo em nome de Jesus. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus, como a tua palavra é forte, ela é poderosa. Nós nos submetemos ao som da tua palavra, ao som da tua voz nessa noite. Nós declaramos que o Senhor falará aos nossos corações. O Senhor vai ministrar a nossa alma, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Essa é uma palavra que Deus me deu um tema: aprenda a profetizar. Então bata no peito já como um profeta e diga assim: eu vou aprender a profetizar. Eu vou aprender a profetizar. Talvez você se pergunte: por que eu devo profetizar? Por que eu tenho que aprender a profetizar? E eu quero pelo menos te dar 5 razões para introduzir essa palavra. Eu quero introduzir dizendo para você que você deve profetizar, porque é o principal de todos os dons. 1 Coríntios 14, versículo 1 diz: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Segunda razão pelo qual você deve profetizar: porque a palavra deve ser anunciada. Terceira, porque sem profecia o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Quarto, você precisa profetizar para mudar a realidade das nações, a realidade do estado, a realidade da cidade, a realidade da sua família. Você precisa profetizar. Você ainda está se perguntando: por que profetizar? Profetize, porque muitos falsos profetas estão se levantando e abrindo as suas bocas com falsas profecias, com profecias malditas sobre nós, sobre a terra e sobre as famílias. E você é a esperança, Cristo em vós, esperança da glória. Profetas verdadeiros precisam ser levantados, a verdade precisa ser anunciada, e sou eu e você os grandes responsáveis por levantarmos a verdade do Evangelho e pregarmos a profecia da verdade. Como reconhecer então quem são os profetas verdadeiros? Jesus ensinou os discípulos em Mateus capítulo 15, do versículo 18 em diante. Ele diz assim: surgirão muitos falsos profetas, mas vocês os conhecerão pelos frutos. É pelos frutos que se conhecerá uma árvore. Olhe para o conjunto, olhe para o que ele gera. E na verdade nós não devemos julgar o profeta, mas a profecia. Mas o profeta denuncia o tipo da profecia. Então a vida de um profeta deve já revelar que tipo de mensagem vai sair da boca dele.
Você é profeta de Deus sobre a terra, amém? Em nome de Jesus, se você ainda não se sente, eu quero gerar um desejo na sua alma para que você declare: eu sou um profeta sobre essa terra. Eu sou profeta sobre a minha casa, sobre a minha família. É minha de estabelecer a verdade do Evangelho. Talvez você pense que profetizar seja prever o futuro, porque muitas pessoas confundem. Quando a gente diz profetize, a pessoa pensa: vou prever algo que vai acontecer. Na profecia também há predição, mas a maior de todas as profecias, e o que nós acabamos de ler hoje, é a profecia maior. Olhe para o versículo de número 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Qual é a profecia que você deve anunciar? Diga comigo: a palavra do Senhor. Agora você vai declarar mais forte, com mais convicção. Diga: eu sou profeta da palavra do Senhor. Amém. Nós não somos profetas que anunciam o que querem, que predizem coisas erradas. Nós somos profetas nessa geração da palavra do Senhor. E o propósito é que de alguma forma, você ouvindo a palavra, você aprenda a profetizar. Esse texto é um texto muito lindo. É uma grande lição que Deus dá para o sacerdote Ezequiel. Ele era sacerdote, esse era o seu ofício. Mas nesse dia especificamente, Deus chama o sacerdote para profetizar. E talvez você pense: mas eu não tenho o dom da profecia. Eu não estou falando sobre o dom específico. Você dizer: eu sou um profeta e eu tenho o dom de profecia. Eu quero que você pense sobre profecia como um anúncio da palavra de Deus que cabe a todo cristão. Então você não precisa duvidar nem pensar duas vezes se você tem que ser um profeta. Você deve ser um profeta, anunciador da palavra. O sacerdote foi chamado e Deus disse para ele: profetize a minha palavra. Você não precisa inventar, você precisa apenas anunciar a palavra de Deus. Então a primeira coisa que você deve fazer para aprender a profetizar, você precisa aprender a palavra. Diga assim: se eu aprender a palavra, eu vou aprender a profetizar. Quantos estão entendendo? Amém? Se eu profetizo a palavra, eu preciso saber a palavra. Como que eu vou anunciar? Como que eu vou profetizar algo que eu não conheço? Que eu não sei? Olha o que Jesus diz: a boca fala do que o coração está cheio. Sua boca vai profetizar daquilo que na sua alma está recheado. Se dentro de você tem palavras de Deus, você tem o que profetizar. Eu posso ouvir um amém? Você tem uma profecia dentro de você. E é isso que tem que ser liberado para a nação brasileira. É isso que tem que ser liberado dentro da sua casa, na sua vida. Deus espera isso de mim e de você. Aprenda a palavra e você vai aprender a profetizar. Não tenha dúvida disso. Segunda coisa, profetize primeiro sobre você mesmo. Se você desejar profetizar apenas sobre a vida dos outros, você vai estar começando errado. Olhe para o texto. Vamos aprender com a palavra. Versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim. Olha o que o sacerdote profeta agora está dizendo. A mão do Senhor está sobre mim. Ele está lançando uma palavra profética sobre ele mesmo. Ele está vivendo uma profecia. E eu quero te convidar. Você quer aprender a profetizar? Profetize sobre você mesmo. Coloca a mão sobre a sua cabeça agora e diga: a mão do Senhor está sobre mim. Amém? Se o Senhor não estiver com você, você nunca vai conseguir profetizar na vida de ninguém. É o Senhor sobre você que te condicionará a anunciar algo para alguém.
Agora olhe que coisa linda. O final do versículo diz: e por seu espírito ele me moveu a um vale cheio de ossos secos. Você profetizou: a mão de Deus está sobre mim. A segunda coisa que eu quero que você profetize sobre você mesmo, para aprender a profetizar, você vai dizer: eu sou. Vai, coloca a sua mão, acompanha comigo em nome de Jesus, seja profeta. Diga: eu sou levado, guiado, movido pelo Espírito Santo. Amém? Ninguém nessa terra conseguiu profetizar se não fosse movido pelo Espírito. Se você acredita que é possível ser guiado, impulsionado, direcionado pelo Espírito, você vai acreditar: posso ser um profeta, eu posso ser uma voz profética nessa terra. Eu vou aprender a palavra, eu vou guardá-la no meu coração, eu vou liberá-la sobre mim mesma, eu vou ser alguém movida pelo Espírito. Queridos, esses 3 primeiros passos são incondicionais. Não tem jeito. Ou você vive essas 3 primeiras coisas, você nunca vai conseguir profetizar. Guarde a palavra, profetize sobre você mesmo, seja guiado pelo Espírito, e as demais coisas, não se preocupe, Ele vai fazer através de você e através de mim. Terceira coisa que nós vimos então foi a necessidade de ser guiado pelo Espírito. E talvez você se pergunte: quando é que eu devo profetizar? Quando eu devo profetizar? O profeta, sacerdote profeta Ezequiel, ele estava em dias muito complicados, bem parecidos com os nossos, no sentido de ser complicado. A história era diferente, mas complicações muitas. Quando devo profetizar? Quando as coisas estão difíceis, quando as guerras acontecerem, quando enfermidades chegarem, quando as vitórias chegarem, quando as conquistas chegarem, quando eu estiver triste, quando eu estiver alegre, quando eu estiver sozinho, quando eu estiver acompanhado, quando eu estiver em lugares perigosos e quando estiver na casa do Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar, é tempo de profetizar. Você sabe que tem gente pensando que tem a hora certa. Peraí, vamos esperar alguém falar em mistério, aí é a hora de profetizar, né? Ou então quando o Juninho começa a cantar aquela musiquinha, né, do fogo, e a gente pensa: a hora de profetizar. Ou então quando o pregador se empolga e começa a gritar, aí a gente pensa: uau, hora da profecia. Não, querido. A profecia, ela vem no silêncio, ela vem no barulho, ela vem no vento, ela vem no fogo, ela vem no soprar, ela vem em qualquer lugar, a qualquer hora. Você pode ser profeta e deve ser profeta em qualquer circunstância, enfrentando o que você estiver enfrentando. Não espere as coisas melhorarem ou piorarem para que você se torne um profeta nessa geração. Essa é a hora para que você se levante, sua família seja levantada como profeta sobre essa terra. Você crê nisso? Amém? Já chegou a hora. Esse é o tempo. Devo profetizar. Quarta coisa, olhe para o texto, por favor. Versículo 2. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Irmãos, preste atenção. Profetize em situações muito difíceis, impossíveis. Profetize sobre os impossíveis. Você quer aprender a profetizar? Aprenda a profetizar quando as coisas estiverem impossíveis. Porque quando elas estiverem impossíveis, quando você vê ainda uma luz no fim do túnel, talvez não precise de uma profecia, já tem a luz lá, já tem a possibilidade lá. É quando não há possibilidade que você vai sentir ainda mais forte a necessidade de profetizar. O texto diz que Deus levou o profeta de um lado
para o outro, Deus fez ele ver exatamente a complicação da situação. E ele viu que era enorme o número dos ossos. E que os ossos estavam muito secos, não era só seco. Ele viu que a coisa era impossível. Agora, o que Jesus disse para os discípulos quando eles preocupavam e pensavam que as coisas estavam difíceis ou complicadas? Jesus diz, Lucas 1,37, porque para mim nada é impossível. Então, querido, seja profeta do impossível. Na hora do impossível, seja profeta. É exatamente nessa hora que você vai perceber que há uma expectativa da geração que você se manifeste ainda mais. Seja profeta no meio dos impossíveis. Agora, Jesus, ele traz lições muito fortes. E eu sei que você e eu, nós estamos aprendendo. Diga comigo, eu estou aprendendo. Jesus é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso. E aí você diz, Jesus dizer que tudo é possível uau, é Jesus, né? Mas na verdade ele está dizendo isso para os discípulos, para mim e para você. É para nós, os profetas, que ele deixou, para dar continuidade. Agora, versículo 3. Ele me perguntou, olha o que Deus pergunta: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Pense comigo, será que a resposta foi correta? Será que foi a resposta que Deus esperava ouvir? Ou foi uma resposta errada? Resposta errada. Você sabe por que a resposta foi errada? E isso é uma conclusão minha. É porque Deus não responde, nem confirma aquilo que ele, Ezequiel, tinha dito. Ele diz, só tu sabes. E Deus não diz para ele, verdade, Ezequiel, só eu sei. Não. Ele simplesmente continua a história. Mas pensa, o que será que Deus queria com aquela pergunta? O que Deus queria gerar no coração do profeta com aquela interrogação? Deus está perguntando, você acredita que esses ossos podem tornar a ter vida? É mais ou menos essa a pergunta. Você acredita que esses ossos podem voltar a ter vida? O que Deus esperava que ele dissesse? Sim, Senhor, eu acredito que o Senhor pode trazer vida a esses ossos. Deveria ser essa a nossa pergunta, a nossa resposta? E a resposta dele, profetize crendo. Deus estava tentando gerar fé no coração do profeta. Porque toda profecia, ela deve ser liberada com fé. A hora em que ele responde, só tu sabes, Deus continua. E olha bem, Deus sabia que ele podia. Claro que Deus sabia. Mas Deus queria que o profeta soubesse que Deus podia. Você sabe que Deus pode? Então por que você duvida? Por que eu duvido? Por que eu tenho medo de declarar a palavra? Por que eu tenho medo de profetizar? Se eu creio, se eu acredito que Deus pode, então eu deveria profetizar e não me calar. Marcos 9, 23, Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Se não houver fé no coração do profeta, a profecia não será revelada, liberada. Ela ficará presa. A dúvida retém você, paralisa você. O apóstolo Tiago, ele diz que a dúvida é como a onda do mar, que vai e volta e não sai do lugar. Quando nós duvidamos, quando nós não acreditamos, nós paralisamos a profecia. Você quer profetizar? Creia. Deus quer que você creia. Deus quer que você acredite que Ele pode. E se você acreditar, é o que você declara em fé que vem à existência. Eu quero então ler com você o versículo 4. Então ele me disse, olha o que Deus diz depois da pergunta:
profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus está dizendo mais ou menos assim para o profeta: acredite, profetize a esses ossos, diga a eles: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, versículo 5: o Senhor diz aos ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aqui, queridos, nós enxergamos uma situação bem louca. E é aí que nós vamos aprender a profetizar. A sexta coisa, nós vamos profetizar mesmo quando parecer loucura. Falar com o osso, dizer para os ossos que eles vão ter vida. Irmãos, isso é doido. Isso não é desse mundo. Isso não é comum. Deus nunca tinha mandado ninguém fazer isso. O profeta não tinha visto ninguém antes fazendo isso. Hoje a gente conhece a história do vale de ossos secos, e de repente o Senhor vem e fala com a gente assim, a gente já lembra. Ah, se o Senhor fez com o profeta Ezequiel, é possível, o Senhor vai fazer através de mim. Mas com ele não houve antecedentes. Ele foi o primeiro. E Deus diz para ele: profetize, fale com ossos secos. Sabe, querido, você precisa falar com aquilo que está morto dentro de você. Você precisa aprender a falar com aquilo que está morto na nação, com aquilo que está morto dentro da família, na sua empresa, na sua terra, porque aquilo que está morto vai reviver se você crer e profetizar. Em nome de Jesus, se levante e seja o louco dessa geração. Aprenda que profetizar muitas vezes é passar por um caminho onde as pessoas vão te chamar de louca. Você quer aprender a profetizar? Aprenda logo a ser chamado de louco, a ser criticado, a ser de alguma forma ignorado naquilo que você faz. Se as pessoas ovacionarem o tempo todo aquilo que você faz, que virtude há nisso? Mas quando as críticas vierem a respeito daquilo que você está fazendo, comece a pensar: estou no caminho certo. Deus, o negócio está bom. Estão criticando, estão lançando pedra, é porque eu estou no caminho certo. Pensa assim em nome de Jesus. Falar com ossos é coisa de profeta. Falar com aquilo que está morto é coisa de profeta. Levanta a sua mão aí, profeta, em nome de Jesus. Diga: eu vou profetizar a tudo que estiver morto, em nome de Jesus, e vai reviver. Amém. Profetize. A sétima coisa que eu quero que você perceba é que o texto diz, versículo 5: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. É Deus mandando o profeta dizer para os ossos: olha o profeta, olha aqui, ossos secos. Deus disse que vai fazer um espírito de vida entrar em vocês. Profetize até que o espírito de vida entre em ação. Se você não esperar ou não ver o Espírito entrando em ação, acredite, a profecia não está sendo estabelecida, ela não está sendo concretizada. Mas quando o Espírito entra em ação, acredite, querido, é a profecia do céu que está sendo estabelecida. É necessário uma ação extraordinária do Espírito Santo. Os tendões, eles seriam colocados, a carne voltaria. Deus disse para ele que ele deveria dizer assim: ossos, recebam tendões, ossos, recebam carne, ossos, agora recebam pele. E por último, ele diz: eu darei o meu espírito, porque gente que se move sobre a terra
sem o Espírito Santo, é apenas humanos ambulantes que se movem, mas não sabem o que é vida, e vida de verdade. O texto diz: e vocês viverão. Irmãos, tem muita gente vegetando sobre a terra, tem muita gente perdendo a razão de viver e tentando tirar a própria vida. É a falta do Espírito Santo se movendo nelas. Você tem que aprender a profetizar até ver o Espírito se mover na vida dessas pessoas. Não espere apenas eles se levantarem. Não queira apenas que eles andem. Não espere apenas que os doentes se levantem, que os enfermos sejam curados. Não espere apenas que milagres físicos aconteçam. Você precisa esperar com grande expectativa, profeta, na ação do Espírito Santo. Quando ele entrar e se mover na vida dessa pessoa, completou a profecia. Você tem que profetizar até que o Espírito Santo se mova na vida de alguém. Será que você, profeta, pode declarar isso comigo? Diga: eu vou profetizar até que o Espírito Santo se mova na vida dos mortos, trazendo vida. Amém, queridos? Os mortos viverão por causa da ação do Espírito Santo. Não é por causa da voz do profeta. Não é por causa da profecia bonita e bem declarada, bem entonada. É por causa do Espírito que invade a vida dos mortos. Agora, versículo 7. Olhe para a Bíblia. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. E eu quero então dizer para você: profetize mesmo que os barulhos aconteçam. E na verdade eles sempre vão acontecer. Quando você profetiza, quando você obedece à ordem recebida de Deus, você vai perceber que os barulhos vão acontecer. Tem barulho acontecendo, tem falações, tem críticas, tem discórdias, tem gente falando. Pode acreditar, é assim mesmo. Não se preocupe e nem espere que quando você profetizar, tudo vai silenciar. Na verdade, quando você começa a profetizar, alguns barulhos vão acontecer. E na verdade, esse barulho era benéfico. O profeta poderia ficar assustado com o barulho. Ele poderia ter saído correndo daquele lugar. Meu Deus, o que é isso? E sair desesperado. Você sabe que muitos de nós ficamos aterrorizados depois que a gente profetiza. A gente profetiza, a gente diz que crê, mas quando as coisas começam a se mover, a gente fica assustado, muitas vezes com medo, e pensa em recuar. Não é tempo de recuar, não é tempo de voltar atrás, não é tempo de pensar que não está dando certo, é tempo de permanecer, de acreditar. Profetize em nome de Jesus. Versículo 8: olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, sopre dentre esses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Irmãos, algo grandioso acontece a partir da obediência de um profeta. Você é profeta? Então, querido, acredite. Se você obedecer, persevere, permaneça, porque cada etapa da nossa vida tem um propósito. Há tempo para todas as coisas sobre essa terra.
Quando a palavra diz que há tempo para tudo, eu preciso acreditar. Houve o tempo para os tendões, depois para a carne, depois para a pele. Acredite, o milagre, a profecia de Deus na sua casa, na sua vida, vai acontecer de repente em partes, e você precisa continuar em fé, acreditando. Vai se completar, vai se cumprir, vai se estabelecer. Aprenda a profetizar com perseverança, com permanência, com fé, querido, sem duvidar, mesmo que pareça louco, mesmo que pareça impossível, a ordem já foi dada. Profetize em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor. E enquanto nós estivermos adorando com essa canção, eu quero te desafiar a profetizar. O versículo 14, Deus diz assim: porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Quando Ele fala, Ele cumpre. Você crê nisso? Amém? Então não precisa ter medo. Simplesmente profetize. Profetize a palavra. Esse é tempo de nós acreditarmos e de nós começarmos a declarar. Irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Profetize uns para os outros, diga uns para os outros: olha, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é que te guarda, o Senhor é que te livra. Profetize. Eu sei que todos os dias nós seremos desafiados a não profetizar, mas a nossa boca deve se abrir e declarar a palavra sobre nós. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Onde estão os profetas que não são abalados pelas situações difíceis? Onde estão os profetas que não se calam no meio das dores, no meio das pandemias? Onde estão os profetas que continuam abrindo as suas bocas e vivendo e declarando que o Senhor reina, que o Senhor reinará, que o governo dele não tem fim, que a promessa dele é grande? Onde estão aqueles que acreditam que se Deus é por nós, quem será contra nós? Onde estão aqueles que podem declarar: sou mais do que vencedor por Cristo Jesus, por aquele que me amou? É tempo de você abrir a sua boca, profeta, sobre você mesmo, e a fé vai ser gerada a ponto de tocar outros, a ponto de ministrar sobre outros, em nome de Jesus. Comece a dar ordens, comece a liberar no seu interior um espírito de fé, porque o Espírito vai soprar.